Glória a Deus, né? E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, para trazer uma palavra. Perguntei a Deus, Deus, de que eu vou falar? Tantas coisas para falar, mas eu queria trazer a palavra que eu queria começar trazendo essa palavra com esta palavra que está escrito em Lucas 5. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E eu queria ler aqui um pouco sobre o que aconteceu aqui no Lucas 5. Jesus tinha um plano. Ele tinha um plano de convidar, de escolher os seus discípulos, começar a escolher os seus discípulos. E eu queria ler aqui um pouquinho o que está escrito aqui, do Lucas 5, começando pelo 2, verso 2. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então um dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava a multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes e vocês vão pescar. Esta resposta disse a Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixe, e as redes dele começaram a se romper. Então fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Amém? Glória a Deus. A primeira coisa que eu queria trazer aqui na nossa vida, para as nossas vidas, é que Deus tem um plano. Ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Aonde está esse plano? Esse plano está escrito no livro da tua vida e da minha vida. Aonde está escrito, missionária, que Deus tem um livro escrito com a relação à minha vida, com a relação ao propósito que Ele tem. Aonde está escrito? Podemos ler lá no Salmo 139, verso 16, 15, 16, que antes que eu e você nascesse, Deus ele já escreveu um livro com todos os nossos dias. Antes que nós tivéssemos, antes de entrar na barriga da nossa mãe, antes que nossas mães imaginassem que nós já estavam ali, Deus já tinha traçado o nosso destino. Ele já nos preparou, ele já escreveu tudo. E assim, Deus também teve um plano para a vida de Pedro. E está escrito em Jó 42, 2, que está escrito, os planos de Deus não podem ser impedidos. E os planos de Deus para a minha vida e para a tua vida não podem ser impedidos. Na realidade, a única pessoa que pode impedir os planos de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não procura quais os planos que Deus tem para nossas vidas. Às vezes nós dizemos que Deus está governando a nossa vida, mas na realidade Ele não está governando as nossas vidas. Às vezes a gente nem pensa
Quem é que está governando as nossas vidas? É nós mesmos ou Deus? Será que Deus realmente está no governo das nossas vidas? Mas não tem importância, porque os planos de Deus, ele será cumprido em nossas vidas, em nome de Jesus. E falando aqui um pouco sobre Pedro, naquele dia, o Senhor, interessante que Deus, Jesus estava à beira de um lago, Genezaré. Ele estava naquele lago e tinha muita gente ali. Pedro já tinha pescado toda a noite e não pescou nada. Que planos que Deus tinha para aquele dia? Que planos Deus tinha para aquele dia na vida de Pedro? Ele não pescou nada. E de manhã voltou para a beira do lago e começou a lavar suas redes, né? Diz a palavra. Ele estava ali, Jesus estava ali pregando para aquela multidão, mas Jesus precisou de um barco. Jesus precisou de entrar em algum lugar para que se afastasse um pouco mais, para poder continuar a trazer a palavra da salvação e de arrependimento para aquele povo. De manhãzinha cedo, o povo já estavam ali, irmãos. Se podemos levar a nossa mente até lá, podemos imaginar o que estava acontecendo ali. Deus já tinha um plano. Deus já tinha tirado todos os peixes do lado daquele barco para Pedro não pescar nada. Por quê? Porque Deus precisava do barco de Pedro. Deus precisava da vida de Pedro. Deus precisava de uma coisa para poder passar a palavra para os outros. E quem era o felizado? Simão. Simão Pedro estava ali com seus sócios. E naquele dia eles não pescaram nada, amados. Imagina, você não pescar nada, você vai fazer uma coisa e quando chega lá você não consegue o que você estava pensando que ia conseguir. O que você vai fazer? Como é que nós estamos nos comportando? Pedro, interessante que Pedro começou naquele momento, Jesus começou a perceber, olhar Pedro, a ver o que ele estava fazendo, como é que ele estava trabalhando, como é que ele estava se comportando. Interessante que a palavra diz que o que ele estava fazendo? Estava lavando as redes. Como é que estão as suas redes? Suas redes estão preparadas? Depois que passou uma situação na sua vida que você não teve controle, que não funcionou, mas eu te digo uma coisa. Deus tem um propósito para o que não deu certo. Porque naquele dia não deu certo para pescar peixe. Naquele dia não funcionou para Pedro e seus sócios pegar peixe. Naquele dia, Deus tinha um compromisso maior com Pedro. Deus tinha um compromisso com a vida dele. E Deus precisava do que o que Pedro tinha. Deus precisava do barco de Pedro. E diga uma coisa, se Deus te escolheu, se Deus me escolheu, e você, no momento de situações difíceis, o que você está fazendo? Você acha que Deus não pode usar essa situação difícil para usar você e o que você tem para fazer uma grande obra na vida de outros? Porque foi isso que Deus fez. A sua vida está sendo um barco preparado para qualquer momento Deus poder usar? Será que nós estamos sendo preparados? Será que nós estamos nos preparando? Ou deixarmos sermos preparados pelo Espírito de Deus para ser usado em qualquer momento? Porque naquele momento o barco estava vazio e Jesus poderia usar o barco. Interessante que depois que Jesus usou o barco, ao mesmo tempo Pedro estava lavando as redes.
As redes de Pedro, elas não estavam, amados, eles não pescavam nada. Eles poderiam dizer, vai estudar, eu estou cansada, eu acho que eu vou para casa, eu vou dormir, porque esse dia não foi bom para mim. Os outros pescadores pescaram tudo e eu não pesquei nada. Mas eles não fizeram isso, amados. O que eles fizeram? Eles começaram a lavar a rede. Você está lavando as suas redes? Agora você me pergunta, missionária, mas o que você está falando? Que redes são essas? A rede das suas vidas, amados. A sua mente, a sua alma, como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Se o teu coração está preparado para também ter situações na sua vida que não vai ser bom, que não vai ser só de prosperidade financeira, ou você está preparado também que mesmo assim, que não funcionou naquele momento, mas suas redes estão lavadas para você, porque Pedro, quando lavava a rede, ele sabia que depois ele ia pescar. Ele sabia que ele ia continuar a trabalhar. Mas no momento que eu vejo na vida de muitos que não tem uma base verdadeiramente na palavra de Deus, o que estão fazendo? Estão deixando para lá. Aconteceu alguma coisa na igreja, aconteceu alguma coisa com a sua vida. Ah, você não fez o que eu estava esperando. Não tenho mais nada. Não, Deus, não tem mais nada. Não quero mais fazer mais esse trabalho, Senhor, porque não está sendo o trabalho que eu estava esperando. Não estou recebendo o que eu estava esperando. E olhe, Deus estava de olho no que Pedro estava fazendo. Olha, a minha vida e a tua vida pode ser o exemplo com aquele barco. Deus usou aquele barco que estava vazio para pregar o evangelho. Ele pôde entrar no barco e pregar para as outras pessoas. Nós podemos ser escolhidos, eu e você, a qualquer momento, nas mãos de Deus, de um Deus vivo. Podemos ser escolhidos por Deus para pregar para multidões. E nós precisamos estar preparados. Por isso eu te fiz a pergunta, por isso me faz a pergunta. Quem é que está governando a tua vida e a minha vida? Quem é que está no controle? É você mesmo? É nós mesmos? Ou o Espírito de Deus? Porque se for o Espírito de Deus, seja lá o que passar conosco, nós vamos ter a certeza, porque essa palavra me trouxe a lembrança, que se nós estamos sendo levado pelo Espírito de Deus, governado pelo Espírito de Deus, nós não vamos deixar a oportunidade. Mesmo que a situação pareça que nos nossos olhos foi uma situação desagradável, mesmo que pareça para os olhos dos outros, a situação, esse daí está perdido, não pescou nada. Esse daí não vai funcionar nada. Mas ele não deixou de lavar suas redes. Você está lavando as suas redes? Você está lavando os seus pensamentos? Você está perdoando? Você está se perdoando? Você está deixando o Espírito Santo trabalhar em você? Estamos deixando que as coisas que acontecem nas nossas vidas, e lembrando, lendo a palavra, sendo lavado pela palavra de Deus, e lembrando a Deus, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer que qualquer coisa que acontecer na tua vida, na minha vida, dia ruim, né? Porque aqui, vamos se dizer, nos olhos do homem foi ruim, ele não pescou nenhum peixe, ele não pescou nada. Mas não importa, Deus pode fazer da tua, vamos se dizer, desgraça ou da tua desgraça, da coisa que não foi boa para a tua vida, Ele pode fazer uma grande bênção para louvar e glorificar o seu nome. Depois que o Senhor usou o barco de Pedro, o que foi que o Senhor disse para Simão? Vai para as águas profundas. Vai para as águas profundas e lança a tua rede. Uau!
Amados, a nossa fé está sendo tão forte para a gente acreditar nisso. Você dizer isso para Pedro? Pedro era um homem que sabia pescar. Ele sabia onde que estavam os peixes. E os peixes não estavam mais, era de dia. Peixe, eles iam à noite, porque era só à noite que pescavam. E eles estavam aqui indo pescar de dia. Mas Jesus disse, vai para as águas profundas. Amados, sabe o que eu vejo aqui? Que Deus está chamando eu e você para ir para as águas profundas. Nós temos coragem de ir para as águas profundas, amados? Águas profundas é dizer a Deus, eis-me aqui, estar aqui a minha vida. Usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Me leva para lugares profundos que eu não conheço. Mas para isso, amado, nós precisamos usar a nossa imaginação. Usar a imaginação que Deus estava falando. Porque hoje em dia, ninguém está acreditando mais em nada, não é? Sabe por que a gente às vezes não acredita? Porque a gente acha que só pode acontecer se tiver milagres para cima e para baixo. Mas Deus está querendo que eu e você creia na sua palavra. Que a nossa substância seja a sua palavra. Jesus está nos chamando. Sabe o que eu percebi esse tempo agora? Que Jesus está chamando pessoa por pessoa para ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Jesus não está procurando multidões, não, amados. Jesus está procurando eu e você. Você está querendo multidões, palco, grandes coisas, ou você está procurando, porque é isso que Jesus está procurando. Jesus está procurando um relacionamento verdadeiro. E no relacionamento verdadeiro você vai ver a profundidade, a largura, a dimensão do que Deus quer levar você. Mais uma coisa. Deus escreveu um livro meu e seu. E Jesus, através do Espírito Santo, ele pode te dizer o que está dentro do teu livro. Será que nós estamos interessados em saber o que está escrito, o que foi que Deus escreveu para a minha vida e para a tua vida? Deus está no momento querendo despertar o seu servo para uma grande pescaria. Deus quer despertar a mim e a você. Se você acha que você está vivendo o suficiente de Deus, eu vou te dizer, não. Você não está vivendo o suficiente que Deus já preparou para mim e para você. Porque o que Deus tem para mim e para você é muito mais. Só que para isso ele precisa buscar a nossa atenção. Buscar o relacionamento verdadeiro. E às vezes, amado, o relacionamento verdadeiro com Deus, às vezes as pessoas podemos ter, mas precisamos abrir a nossa mente. Nós precisamos tirar toda essa religiosidade que o homem botou na nossa mente. O homem botou coisas na nossa mente através dos seus achismos na nossa mente e bloqueou o que Deus queria mostrar para mim e para você. E Jesus disse agora, pelo menos é isso que o Espírito de Deus está falando para mim. Ele está procurando realmente um relacionamento verdadeiro. Porque o tempo de multidões, amados, vocês perceberam que acabou? Agora é Jesus conosco. Eu percebi que nesse tempo de agora, o tempo está ficando mais estreito. E Deus estava me mostrando uma porta. E eu disse, Deus, Jesus, essa porta está muito pequena. Essa porta, como é que vamos passar nessa porta? Essa porta está muito estreita, Senhor. Ele disse para mim, filha, se você tiver um relacionamento verdadeiro comigo,
e abrir o seu coração, abrir a sua mente para receber o que eu quero mostrar para você, o meu futuro para a sua vida. Porque é isso que Deus quer, vocês sabiam? Você sabia que Deus quer mostrar o futuro que Ele já planejou, que está escrito em Efésios 1. Ele já planejou um futuro para mim e para você. Ele já escreveu um livro, está tudo lá escrito. E Ele quer nos levar nesta profundidade. Numa profundidade, não é raso. Os crentes de hoje estão acostumados com raso. Mas Jesus não quer mais raso. Jesus quer que nós entramos na profundidade com Ele. Para mostrar o que os teus olhos ainda não viram. O que tua mente ainda não pensou. É isso que Ele tem para mim e para você. E Ele está chamando eu e você hoje, como Ele chamou Pedro. Porque ali foi a inauguração que Deus estava chamando os discípulos para começar uma pescaria inesquecível. Amados, Jesus chamou eu e você para pescar. Sermos pescadores de homens. Todo mundo na sua posição, tá bom? Ninguém atropelando ninguém. Ninguém tendo ciúme de ninguém. Ninguém tendo inveja porque fulano, porque ciclano, porque betano. Não importa. Plano de Deus. Se você realmente conseguir absorver e entender o que Deus tem para a sua vida, você vai fazer o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que o mundo nos fique nos vendo. O propósito de Deus é que ele possa usar a minha vida e a tua vida na hora certa e na posição certa, no momento certo, quando Ele necessitar. A vontade de Deus é que o seu reino seja manifestado através da tua vida e da minha vida, onde nós estivermos. Mas para fazer isso, nós precisamos quebrar muitas cadeias. Nós precisamos tirar muitos grilhões. Nós precisamos tirar da nossa mente a religiosidade que nos impede de ver o que Deus tem para mim e para você. E às vezes impede de você e eu alcançar o que Deus tem para nós através da nossa vida. Quantos crentes estão sentados nos bancos das igrejas, achando que ainda não está preparado? Quantos anos você estava sentado no banco da igreja achando que é só o pastor que pode pregar, é só fulano que pode fazer isso, por que você não pode, porque você está em pecado, porque você está assado, está cozido, está frito. E os anos vai se passando. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Sabe quem usa essas armadilhas? É Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não pode fazer nada contra nós. Mas ele pode fazer uma coisa contra nós. Eu estou falando assim, uma coisa ele pode fazer contra nós. É roubar o nosso tempo. Desculpe, tem umas palavras em português que eu não consigo ainda, não consigo soltar, né? Tá bom? Estou procurando as palavras. Fui, né? Mas eu estou tentando trazer as palavras que eu possa trazer a vocês. O que é que eu quero dizer? O que ele pode? Ele quer nos distrair. Primeiro, ele tenta nos paralisar com o espírito de todo tipo de coisa que você possa imaginar. Segundo, eles querem nos distrair para que nós não alcançamos o propósito que Deus nos chamou para fazer aqui na Terra. E nós precisamos entender que Deus tem um propósito para mim e para você. Como Ele tinha um propósito para Pedro. Como Ele tinha um propósito para esses pescadores que estavam ali pescando. E agora eu te pergunto,
Você consegue ver o propósito de Deus na tua vida? Você pode imaginar o que Deus tem para ti? Aonde você pode ir? O que você pode alcançar? Talvez você disse para mim, missionária, mas eu não tenho muito. Ah, missionária, mas é tão pouco. Mas esse pouco que você tem, o que eu tenho, é o suficiente para Deus. Porque foi só isso que ele te deu. Então, ele pode fazer grandes coisas através desse pouco que você acha que tem. Porque, na realidade, a gente acha, mas a gente não tem pouco, amados. Sabe por quê? Porque Deus, quando Deus chamou você e eu, ele disse, vai para o profundo e joga a rede. Vai para o profundo. Eu quero abrir a memória da meu e sua, que você precisa sair do raso. Você precisa não ficar só escutando o que as pessoas dizem. Você precisa escutar o que Deus diz para você, através da sua palavra, através que Ele fala com você. Ele fala com você. Às vezes Deus está falando com você e você está achando que é coisa da sua cabeça, mas é Deus falando no seu coração e dizendo, fulana, eu tenho isso e isso e isso para você, fulana, através da tua vida. E você diz, ah, não, mas é impossível. Que impossível, amado! Se o Deus vivo, o Deus grande El Shaddai, o Adonai, o grande eu sou, mora em mim e em você. O que é impossível? E Deus está querendo que você comece a ter a fé que Ele um dia te deu. Porque quando eu e você viemos para Jesus, Ele deu uma porção de fé. E Pedro conseguiu pescar tantos peixes. Mas aqui, as redes romperam, né? Jesus tinha acabado de chegar na vida de Pedro. Jesus tinha acabado de chamar Pedro para ser pescadores de homem. A partir daquele momento começou o processo de aprendizagem. Todo mundo tem o seu processo de aprendizagem. O interesse de Deus é aperfeiçoar a minha vida e a tua vida, para que o propósito que Ele tem através de mim e de você seja cumprido aqui na Terra. Você precisa se deixar ser cumprido. Diz assim, Deus, me mostra, traz aí, traz na minha memória, me mostra o que é que está falhando, o que é que estou errando, onde é que eu estou impedindo. Todo mundo diz, é os pecados, é pecado. Amados, às vezes não é nem o pecado. Somos nós mesmos, porque nós não conseguimos acreditar que Deus vai fazer alguma coisa através de nós. Sabe por quê? Porque a gente tem a mania de ficar olhando para os outros, olhando para aquele, fulano, cicrano. Não olha para eles, não. Olha para Jesus, que te chamou. Aquele que vai usar a tua vida para fazer grandes coisas. Olha para aquele que conhece o teu nome. Olha para aquele. Eu queria te dizer que eu e você, nós temos um registro lá no céu. Eu queria te dizer que eu e você temos um registro lá no céu. E o nosso nome é conhecido no céu e no inferno. Sabe por quê? Porque o poder que mora em nós é muito mais forte do que está no mundo. E eu queria te trazer a memória que Deus te chamou para um propósito, chamou a mim para um propósito. E nós precisamos cumprir esse propósito de Deus. Nós precisamos arrancar os nossos pés do comodismo e começar a fazer o que Deus nos chamou a gente fazer. Agora você me diz, missionária, mas eu nem sei o que eu tenho que fazer para Deus. Se você não sabe, vamos perguntar a Deus. Vamos começar a fazer orações pequenas. Eu não estou falando que você ficar... Não, amados, falar com Deus é a coisa mais simples do mundo. Fala com Ele. Senhor, qual é o teu propósito na minha vida?
Jesus, a missionária disse que tu escreveu um livro, e neste livro está tudo escrito que tu ia fazer através da minha vida. E eu quero ver esses livros. Traz esse livro à minha memória. Eu quero conhecer o teu propósito na minha vida. Amados, mas, por favor, vamos fazer. Olhe, às vezes tem gente que chegou a 70 anos e não está vivendo o propósito que Deus chamou para a sua vida. Você imagina? Você andar a vida inteira dizendo que é cristão e não está vivendo o propósito que Deus chamou para a sua vida. Isso não é triste? Que vida é essa? Eu queria trazer clareza para vocês. Deus tem um chamado para a tua vida e para a minha vida. Ele nos mandou, antes de a gente nascer, ele já escreveu tudo no mundo. Eu não sei como é o nome da senhora, dessa moça que está aqui na minha frente. Eu não vejo os nomes, né? Essa moça que está de camisa, blusa azul. Deus tem um propósito através da vida dela. Quando Deus chamou ela, antes dela vir para essa terra, Jesus escreveu o nome de fulana, nasceu, pai, mãe. Esse propósito é esse que eu tenho para a sua vida. Mas eu te pergunto, tu sabe o teu propósito? Tu já pensou que tu está vivendo? Quanto do propósito que Deus tem na tua vida você já está vivendo? Você já está fazendo o que Deus chamou para você fazer? Será que nós estamos preparados? Amados, o tempo está acabando. E Paulo fala, em Hebreu fala, que nós deixamos o pecado, que largamos o pecado, que tudo que nos impede de correr essa carreira que Jesus nos chamou para correr, para viver o que Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas. E é isso que eu desejo para mim e para você, que você venha viver o propósito de Deus na sua vida. Não esqueça. Primeiro, limpe o teu barco, lave as tuas redes. Não esquece que Jesus pode vir a qualquer momento e dizer, eu quero usar o teu barco. Não esquece que Jesus pode dizer a qualquer momento, dizer assim, olha, eu quero usar a tua rede. Não esquece que Jesus pode dizer assim, joga a rede, porque tu vai pegar muitos peixes. E você precisa simplesmente acreditar. Para terminar, eu queria te dizer que no João, Evangelho de João, 21, capítulo 21, vamos falar de novo dessa pescaria de Pedro. Pedro, Simão, foi escolhido por Jesus para ser um discípulo. Ele viveu 3 anos com Jesus, aprendendo todas as coisas com Jesus. Interessante, né? E no capítulo 21, o que acontece? Acontece também nas nossas vidas, não é não? Pedro, que se chama Simão. Interessante que quando Deus fala Simão, Deus está mostrando que a pessoa está na carne, porque Pedro, Jesus dizia, Simão, Simão. Às vezes Jesus chamava Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Simão, Simão. Quando Simão estava muito na carne, Jesus chamava ele de Simão. Quando Simão estava no espírito, ele chamava Pedro, a pedra, a rocha, aqui minha igreja vai ser posta. Interessante, né? E Deus nos fala aqui, o que Pedro que viveu todas essas coisas, Simão Pedro, que viveu tudo, todos os milagres, ele viveu coisas maravilhosas com Jesus. Mas no capítulo 21, Jesus morreu. O que faz Pedro? Ele diz, vou pescar. Está aqui no capítulo 21, verso do capítulo 2. Vou pescar. E nesse negócio, eu vou pescar, os ossos disseram também, responderam, nós também vamos com você.
Maria vai com as outras, né? Todo mundo vai junto. Vamos todo mundo pescar. E tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles viveram com Jesus, onde foi que ficou isso tudo, gente? Vocês estão vendo como nós, seres humanos, são, às vezes, muito... Às vezes nós estamos, Roseli, estamos hot. Se está tudo bem, vamos lá junto, vamos. Acontecer alguma coisa, vou voltar à minha posição antiga, vou pescar de novo. Vou pescar peixe, vou para o lago pescar. E o que foi que ele foi fazer? Foram entrar no barco, mas aquela noite não pescaram nada. De novo. Não pescaram nada de novo. Oh, mas por que não pescaram nada de novo? Ao romper do dia, Jesus estava na praia. Jesus de novo na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Vocês leram lá no capítulo 5 que Jesus estava na praia ensinando para a multidão. Tinha muita gente lá. Mas dessa vez Jesus estava sozinho, não tinha multidão nenhuma. Era só Jesus e aqueles pescadores que ele escolheu para fazer uma grande pesca. Imagine Jesus chegar lá, olha aqueles homens, mas o que foi que aconteceu com vocês? Jesus não disse nada, né? Jesus não falou nada, não disse... Jesus, eu acho que Jesus, assim, o que foi que aconteceu com vocês? Eu dei vocês poderes, eu dei vocês coragem, vocês fizeram tantas coisas no meu nome, e o que foi que acabou? Não, Jesus não está mais aqui, Jesus morreu, vou pescar, vou voltar para a minha vida antiga, por que não? Tem muitos crentes que estão fazendo isso? Quantos não estão fazendo isso? Quantos estão deixando Jesus por qualquer coisa? Pensando, como é que era o povo de Israel que fazia? Pensando na cebola do Egito. Vou voltar a pescar. Mas Jesus, ele é muito maravilhoso. Jesus disse assim, filhos! Vocês pensou? Jesus falou agora, nesse capítulo, ele fala, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles já eram filhos. Eles começaram a ser filhos de Deus. Ele já era marcado pela promessa do Espírito de Deus. Mesmo que eles não entendiam, mas eles estavam marcados. Eu quero te dizer que eu e você, não importa o que você fizer, não importa onde for, mesmo que você, às vezes, caia até na sua fé, mas você não vai deixar de ser filho, porque Jesus diz assim, filhos, filhos, e ponto, não tem outra, ponto, acabou, não tem outra história. Não vai imaginar que seja lá o que acontecer, se você cair no pecado, se você tiver na sua fé não tiver som forte, você vai deixar de ser filho, você vai deixar de ser... Não, você não vai deixar de ser nada, porque uma vez filho, é para sempre filhos. Glória a Deus, amém, aleluia. E Jesus disse assim, filhos, então eles responderam não. Então, eles disseram, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e não podiam puxar a rede. De tão grande era a quantidade de peixe. E os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão, Pedro, amados, aqui, Simão ainda estava nesse negócio. Se era, se não era. Às vezes era Pedro, às vezes era Simão. Mas depois dessa pescaria, depois da palavra de Deus, depois que o Senhor Jesus se encontraram com ele, ele nunca mais foi Simão. Nunca mais ele foi chamado de Simão. A partir do momento, foi a última vez que Pedro foi chamado de Simão. E é para isso que eu e vocês fomos chamados. Nós fomos chamados para estar firme na rocha.
para estar firme em Jesus. E seja lá o que acontecer, não esqueça, eu e você somos filhos, chamados, remidos pelo sangue, para fazer e cumprir o propósito da igreja, porque eu e você somos a igreja de Cristo aqui nessa terra e aonde você está. E não esqueça, Jesus te vestiu, te calçou com os sapatos do evangelho. Você é um evangelista. Jesus te botou a couraça da justiça, o cinto da verdade, que é a palavra de Deus. Ele te botou o capacete, que é ele mesmo. Te cingiu e te deu o escudo, que é a fé. E a espada de dois gumes, que separa medulas e ossos e entra. Amados, eu espero que você entenda que vocês foram chamados por um propósito. Eu fui chamada por um propósito. E nós precisamos viver esse propósito que Jesus nos chamou. Então, que nós não esquecemos de pedir ao Espírito Santo para nos levar a viver esse propósito que já nasceu no coração de Deus. E nós queremos implantar o reino de Deus aqui nessa terra, aonde nós estivermos, aonde nós botamos os nossos pés. O reino de Deus vai ser implantado através da minha vida e da tua vida. E você não vai ser mais Simão, mas seremos o Pedro que Jesus nos chamou para ser aqui nessa terra. Amém? Amém, amados? Essa era a minha contribuição, em nome de Jesus.